E adivinhem onde eu estou. Estou na cama. E ele está ali. O que fazes, amor? O que fazes? Gosto de caminhar. Por acaso, uma das perguntas que tem aqui, vamos responder perguntas, pessoal. Este é o nosso conteúdo de hoje. Na verdade, tentamos gravar no início, enquanto vinhamos a caminho de Mbombela, e não foi possível continuar. Mas agora sim, depois de um jantar bem calientinho, antes do banho, vamos responder as vossas perguntas. Perguntas que foram feitas no na minha página do Instagram, e eram perguntas para o casal. Deste jeito a gente vai começar o nosso vídeo. Não é vlog. Faz peso aqui, por favor. A primeira pergunta, aliás, uma das perguntas era se tu fazes trabalhos domésticos. Alguns. Como, por exemplo, engomar. Porque eu sou um pouco chato com as minhas roupas, né? Elas têm que estar no ponto, então às vezes eu próprio tenho que fazer para não ter decepções, ou não ter frustrações. Há uma cena que eu desde criança sempre ouvia, por exemplo, uma calça, quando tem 2 vincos, sempre me diziam, é como se tivesse 2 mulheres. Uma pôs vinco de um lado, outra pôs vinco do outro lado. Ok, fazes já alguns trabalhos domésticos? Alguns trabalhos domésticos. Ok. Também há algumas cenas dentro de casa, E quais, amor? fechaduras. Mas o quê? Mas o quê? Opa, agora não vem mesmo. Ele faz. Porém, é preciso que tu lhe recordes que a casa também é dele. Porque às vezes tem aquela cena de não se lembrar onde, por exemplo, estão as roupas dele, onde estão as coisas. Enfim, como todos os homens. As roupas lembras. O que não lembras? Posso não lembrar, por exemplo, onde estão os meus cartões. Como se conheceram? O Nelson foi o seu primeiro namorado? Oh, Zulaika! Apanhei essa Zulaika, senhora foste calejada. um pouco... Apanhei ela calejada? Apanhei já calejada. Ele então nem falo. Se tu me apanhaste calejada, eu apanhei Eu só tu. tinha tido 5 namorados Oh, meu Deus! na vida. E eu, amor? Podes dizer aqui à audiência quantos eu Não tive? sei, tu é que sabes. A vida Tenho é tua. certeza, amor. A vida é tua. Diz a verdade, porque isto é um canal de YouTube. 5, né? 5. Não. Tu acho que foste Eu aqui. calejada. Acho que tive 4 anos. Tá diminuindo. Ok, Não, é verdade. mas eu tive Verdade, um eu namorado. namorei 5 vezes. Então, eu tive um namorado antes de ti. Tive um namorado antes dele. Foi uma relação de quase 5 anos. Foram 4 anos e poucos. Aí depois terminou a relação e conheci. Aliás, conheci não, já conhecia. E começou a relação com o Mr. Nelson. Vera? Ok. Ok, e como nos conhecemos? Vamos. Ok, conhecemos da seguinte forma. Eu tinha, tipo, o meu melhor amigo, Álvaro José Comida. Na altura, eu sei que o nome dele é um pouco engraçado, mas é Álvaro José Comida. Ele estudava na escola portuguesa e era colega da Neima. Não sei se era colega de turma ou se eram colegas só de escola. O facto é que no aniversário da Neima de 12 anos, ela convidou o Álvaro. Eram 13. Por que eu sempre tenho 12 na cabeça? Não sei, sempre achas que sou criança. Eram Não, 13. Eu sei que tu és uma criança. Tá bem. Mas ok. Portanto, no aniversário dela de 13 anos, como ela diz, ela fez uma Ela festa. Fez uma festa e convidou os colegas dela. E eu fui lá como convidado do convidado. Jackou a Jack. festa. Eu fui jacar a festa. Então, nessa de jacar a festa foi quando lhe conheci, mas pronto, ela tinha o namorado dela, que ela diz, né? Tudo que ela diz. Sim, tinha o namorado dela e Olha, já tenho. eu não estava tipo, também interessado nela, não. Não estava busy. E pronto, foi aí que a gente se conheceu. Mas já, olá, respeito, sempre respeitei e pronto. Foi assim que a gente se conheceu. Na altura até... E éramos vizinhos, tipo, ou seja, ele vivia Não 3 éramos quarteirões. vizinhos, estava muito longe um do outro. Aquilo são 4 Vocês não acham que 3 quarteirões de distância é ser vizinho? É que Na não são cidade de 3 quarteirões. Maputo, amor. Não são 3 quarteirões. Tem o quarteirão 26, que é onde eu estou. É. Depois tem aquele outro quarteirão onde tem supermercado.
depois tem o quarteirão, tem o mercado. O mercado do museu. Sim, Já depois são tem o quantos quarteirão. quarteirões? Já são 3. Tá bom, depois tem o outro quarteirão. quarteirão onde tem aquele casarão, que depois... Universidade. Espera, que depois desse quarteirão é que tem o quarteirão da Universidade Eduardo Mondlane, da Faculdade de bem, Arquitetura. sim. Espera, já são 5 quarteirões. Tá Calma, ainda bem. estamos aí. Faculdade de Arquitetura. Depois disso, tem mais um quarteirão. 6. Tá bom. E nesse 6º quarteirão é que vem a Escola Internacional. Que é a minha casa, que depois não, ainda não estamos na tua casa. Depois viras à esquerda, tem um quarteirão, não é? Depois da cancela, 7 quarteirões. Depois tem o teu quarteirão. Tá bom. Garrett? E quanto tempo levas da tua São casa? 8 quarteirões. Tá bom, quanto tempo levas da Não minha são casa? 3 quarteirões, não somos Amor. vizinhos, não é hipótese nenhuma. Não é ser Desculpa. vizinha, meu puto. O conceito de vizinhança... Deixa nos vossos comentários se isso não é ser vizinha. Não, vizinho é um gato que tu conheces. Não, vizinho é a mesma zona. Eu passava da área da escola dele, que também estava tudo na mesma zona. Estava na mesma zona a escola, Estava vizinho. a 5 quarteirões da tua casa. Da tua casa também estava alguns quarteirões. Então não somos vizinhos. É a mesma região, amor. Tá bem, Quero pronto. ser vizinho. Forçar uma vizinha não quer, tá-se bem? Então, éramos vizinhos. Forçar vizinhança. 3 quarteirões, 8 quarteirões. 8, 3 quarteirões. Magoeiro. Quando é que vão casar oficialmente? Nós já casamos oficialmente em 2014. Yeah. Casamos oficialmente em 2014, somos divorciados. Mas essa pergunta nós recebemos várias. Mas eu tenho aqui, acho que mais 10. Ok, próxima pergunta. Ok, vamos então. O Nelson menos gosta da Neymar. Eu não gosto do temperamento dela. É muito temperamental e tipo. É uma cena que tu não se controla. Daqui para aqui pode arrebentar um problema grave com uma cena que não é nada. Vai, Gambetta, vai, acende, Gambetta. Morrer é daqui para aqui, Gambetta, é final do ano, meu puto. Isso é uma das coisas que eu não gosto dela. Qual foi o momento mais difícil do casal? Miau no Sara. Vocês já viram que eu canto? Ok. Já tivemos vários momentos difíceis. Eu, por exemplo, posso apontar um momento difícil que foi quando estávamos a construir a nossa casa e entrou a crise. Meu Deus, acabas de me lembrar de um terror, tens razão, foi Então, sim. Isso é um dos momentos Dos difíceis. piores. Isso é um dos momentos difíceis. Já tivemos vários. Mas esse é um dos momentos difíceis. Porque a cada vez que aparecesse o Sr. Zandamela na televisão A dizer que o FPC. para quem não sabe o que é FPC, depois vais ter que na edição colocar. E a FPC. FPC é Facilidade Permanente de Cedência. Que significa o quê? O indicador da taxa de juros dos bancos. Então, o FPC é que vai indicar qual é a taxa ou qual é o mínimo de taxa que os bancos podem aplicar aos seus clientes. Vamos supor que o FPC, na altura eu estava no banco e o FPC era 7,5%. Portanto, 7,5%. E eu estando no banco, a política do banco na altura, onde eu estava, era FPC para os funcionários. Calculavam as taxas dos empréstimos, dos créditos bancários, a FPC menos 2. Então, se está a 7,5%, tu pagas 5%. 5,5%. Né? Era a tal taxa bonificada que os trabalhadores bancários beneficiam. Por isso é que muita gente quer trabalhar no banco. Porque estando a trabalhar no banco tem a possibilidade de beneficiar de uma taxa bonificada e isso ajuda, por exemplo, quando queres comprar um carro e não tens o dinheiro todo na altura, vais pedir um crédito e tens uma taxa bonificada que te ajuda a pagares normalmente a um preço mais baixo. Cada vez que aparecesse o nosso governador do Banco de Moçambique, que ele é que dava essa notícia de que o FPC vai mudar para tanto, e nessa altura, por causa da crise, o FPC estava sempre a subir e, vamos lá, saiu de 7,5 para 15, depois foi para 19, depois foi para 21. Então, imagina estares a pagar um crédito num valor de 18 mil meticais por mês para 20 anos. Essa era a promessa. Para 20 anos. Essa era a promessa para 20 anos. Para 20 anos. De repente, já estás a pagar 40 mil meticais por mês e ainda tens mais 19 anos para pagar. Então,
Imagina o que acontecia na minha casa. Cada vez que aquele senhor aparecesse, até parecia que eu é que disse ao Zandamel para aumentar a FPC. Eu ficava louca da vida. Acabando de ter uma filha, ou seja, a Mel já tinha nascido e tudo isso aconteceu numa fase que nós tivemos contas a triplicar. Na fase de reatar a vossa relação, quem foi o primeiro a puxar assunto em relação à possível reconciliação? Anequamba. Vamos responder. Eu acho que Ou Alice Vivos. Ok. Eu acho que essa possível reconciliação não foi uma coisa falada, tipo, antes das coisas começarem a acontecer. As coisas foram acontecendo naturalmente e quando demos por nós já era momento de tomar uma decisão se nós queríamos realmente o reatar ou não. Fomos apanhados, eu acho que eu fui apanhado justamente pelos sentimentos, né? E foi uma coisa que eu não podia controlar e foi acontecendo até chegarmos à fase de ter que decidir que vou enfrentar o mundo porque é isso que eu quero, vou enfrentar tudo e todos o que eu tiver que enfrentar. Por mim foi isso. Não houve necessariamente uma iniciativa. Eu acredito que as coisas de Deus, elas se encaixam como um puzzle. E eu posso dizer que esta relação está sob os olhos de Deus, porque senão nós estaríamos juntos hoje. Então, nós não entendemos de que forma é que o puzzle se uniu. O que percebemos é que quando demos por nós, estávamos nós sentados novamente juntos, numa conversa leve, numa conversa sem tensão. E para isso foi preciso muito, olha, não foi fácil. Jacinta pergunta, quem é mais ciumento? Epá. Just be honest, please. Just be honest, please. Mais ciumento. Just be honest. Falamos de... Sabes, a pergunta foi clara. A pergunta é tão clara. A pergunta é muito clara. Quem é mais ciumento? Eu não disse que eu não tenho ciúme. Eu sou magnífico ciumento. Mas mais ciumento? Manda lá uma mensagem para mim. Você vai saber quem é mais ciumento. Cumprimenta-me lá na rua. Vai saber quem é mais ciumento. Não comentar. Vamos seguir. Qual o segredo para manterem essa cumplicidade tão linda que há no vosso relacionamento? Eu acho que só tem a ver com... Não diria alinhamento de expectativas, porque alinhamento de expectativas seria uma mentira dizer isso, porque não esperamos a mesma coisa, não sonhamos a mesma coisa, mas diria alinhamento de intenções. Tipo, os dois quererem a mesma coisa, ainda que seja simplesmente o facto de a relação dar certo, querem a mesma coisa. Ou querem, por exemplo, o bem-estar dos vossos filhos, querem a mesma coisa. Então, tem muito a ver com alinhamento de intenções, né? Uma vez que vocês têm intenções alinhadas, vocês tentam ajustar, porque nem tudo o que a Neima quer, ou nem tudo o que ela pensa, ou o que ela diz, eu concordo. Mas existe esse espaço para cedência, né? Eu cedo um bocado aqui, ela cede um bocado ali e a gente vai andando. Por exemplo, eu tenho maneiras de ser e coisas que são hábitos meus, que são práticas minhas, que ela não gosta também. Mas acaba cedendo, vai cedendo um bocadinho e vice-versa. Então acho que é um jogo que o casal tem que jogar, mas a base para isso é vocês quererem a mesma coisa. Querem uma família próspera, querem uma família harmônica, querem ser felizes e sabem que, olha, há coisas aqui no meio que se forem feitas nós não vamos conseguir ser felizes. Então já sabem o que é que não tem que fazer e vão tentando trilhar os caminhos dentro daquilo que são os caminhos que vocês devem seguir para conseguirem alcançar o objetivo que vocês têm em comum. É só isso. No nosso caso, a bênção de nós nos conhecermos desde antes de nos tornarmos senhor e senhora de si, termos conhecido um ao outro no processo, não é? Automaticamente fez com que, além da relação de amor,
existisse a relação de cumplicidade pela amizade e pelo sentido de irmandade, porque eu não consigo separar estas coisas. Nós transitarmos das fases da vida com a mesma pessoa nos faz consolidar coisas como cumplicidade e outras coisas mais, não é? Mas respondendo a esta, que é sobre cumplicidade, eu acho que para nós foi uma mais-valia o facto de termos nos conhecido e começado a relação eu adolescente, né? Ele já era adulto, mas os homens como crescem aos 60 anos, vamos assumir que era adolescente. Então é isso. Tu com 3 namorados mesmo que tens 17, sabes? Tu hoje, por exemplo, com 36 é o mesmo que teres quantos? 23. Então é uma coisa que tipo. 36 a 23 na tua cara. Na tua cabeça. Ah, 26. Tá bem.